Eu vou falar um pouquinho sobre o que são expressões algébricas, o que é a álgebra, na verdade. No vídeo anterior, eu já falei, a álgebra, que são as letrinhas, na verdade, ela serve para representar um número ou vários números que a gente não conhece, um número desconhecido. E o que são expressões algébricas? São expressões formadas por letras e números. Igual eu estou dando um exemplo aqui, 2x mais 1, isso é uma expressão algébrica. Menos 5y mais 3x é outra expressão algébrica. Ou ela pode ser formada só com letras. No caso aqui, x, b, isso é uma expressão algébrica, tá? A letra, ela representa um número desconhecido, tá certo? Qual que é a diferença entre expressão e equação? Na expressão, a gente não consegue descobrir o valor da letra a menos que o probleminha fale para a gente. Então, por exemplo, aqui, ó, 3x. Eu não sei qual é o valor de x. Se eu não sei, ele pode assumir qualquer valor. Ele pode ser 0, ele pode ser 1, menos 1. E eu vou estar achando um valor numérico para essa expressão. Em outros exemplos, ó, igual aqui, a minha expressão é 4a. Só que eu estou especificando que o meu a vale 1. Então, nesse caso, é só substituir o valor da incógnita aqui, da variável. No lugar do a eu coloco 1 e faço a continha, ó, 4 vezes 1 que dá 4. Se esse a tiver o valor 0 para essa expressão, eu substituo no lugar de a o valor que foi dado, no caso 0, e faço a minha continha. Já no caso da equação, a letra assume um valor específico. Por exemplo, eu dei uma equação aqui, x mais 1 igual a 9. Nesse caso aqui em particular, o meu x só pode ser 8. Por quê? O único número que eu vou jogar aqui para essa expressão, para essa equação, ter valor 9 lá no final, o único número que dá é o 8. Se eu jogar qualquer outro número, essa igualdade aqui não fica verdadeira. Então, a diferença de expressão para a equação é essa. Na equação, a letra assume um valor específico. Na expressão, não. Eu posso colocar para a minha variável qualquer valor que eu quiser. Do mesmo jeito que eu faço continha com números, eu também consigo fazer continha com letras. Eu dei alguns exemplos aqui, ó. Se eu quiser fazer 3 mais 3, eu não posso fazer, ao invés de 3 mais 3, não é 2 vezes o 3, que gera o mesmo resultado? Se eu tiver 4 mais 4 mais 4, eu posso fazer, ao invés de soma, representar na forma de multiplicação. Isso aqui é 3 vezes o meu 4. Com a letra é a mesma coisa, usando esse raciocínio. Se a letra é um número que eu não conheço, mas eu sei que o meu b aqui, esse b tem o mesmo valor desse, que tem o mesmo valor desse. Então, eu posso aplicar a propriedade que foi dada acima. Se eu tenho b mais b mais b, isso aqui nada mais é que 3 vezes o valor de b, que eu posso representar sem esse sinalzinho de vezes aí, ó. O vezes, que é o pontinho para gente, ele pode ser ocultado. Então, quando tem x mais x igual a 2x, isso aqui está dizendo para mim que é 2 vezes o valor de x, independente do valor que seja esse x. Tá? Lembrando que ele está representando um número que a gente não sabe qual que é. Se eu tenho essa expressão aqui, ó, 7x menos 3x. Da mesma forma que eu posso representar na forma de multiplicação, eu posso resolver as operações de soma e subtração. Então, o que eu faço? Eu conservo a minha letra, que é o x, e opero só com os numerozinhos que estão na frente, que a gente chama de coeficiente. Então, eu faço 7 menos 3 e deu 4x. Isso não vale só para o x, não. Isso vale para qualquer letra. Lembrando que a letra nada mais é que um número que está oculto ali para a gente, tá? A gente só soma ou subtrai variáveis. Variáveis são as letras, tá? Que são iguais. Então, por exemplo, eu tenho essa expressão algébrica aqui. 2x mais 3x mais 8y menos y. Eu não posso somar x
com y, porque são variáveis diferentes, elas representam valores diferentes. Então, eu vou somar só as variáveis que são iguais. Eu vou somar o x com o x. Então, 2 mais 3, eu tenho 5x. E eu tenho 8y menos y. Esse menos y aqui, na verdade, ele tem um ali que está oculto para a gente, tá? Um y e y é a mesma coisa. Então, eu faço 8 menos 1, que deu 7, e 7y. Como eu tinha duas variáveis lá no início da minha expressão, ao simplificar, eu continuo com as duas variáveis aqui, x e y. E eu não posso somar essas duas aqui porque são coisas diferentes, são letras diferentes que representam quantidades diferentes, tá? Já na multiplicação, ó, vamos ver um exemplo aqui. Usando números. Então, se eu tenho multiplicação de números iguais, a gente já viu que eu posso representar na forma de potência. Então, se eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, nada mais é que 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3 aqui, né? Isso aqui significa que o 2 está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E eu posso aplicar essa propriedade também para a letra, ó. Se eu tenho x vezes x vezes x, nada mais é que o x multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Aí eu dei um exemplo um pouquinho mais complexo de multiplicação de letras com expoentes diferentes, mas que também não tem dificuldade, ó. Y ao quadrado vezes y ao cubo. Então, eu até coloquei de cores diferentes aqui, ó. Y ao quadrado nada mais é que y vezes y. O y multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Y ao cubo nada mais é que y vezes y vezes y. Quando eu abro essa expressão algébrica aqui, ó, no final das contas, eu tenho y multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, eu represento dessa forma. O que eu podia ter feito? Eu podia ter conservado a letra e somado os expoentes. Então, 2 mais 3 é 5, e aqui deu 5. Um último exemplo, para finalizar. Multiplicação de letras, ó. Eu posso simplesmente contar quantos As que tem. Então, na minha multiplicação aparece dois As, né? Então, A elevado a 2. E o B também aparece 2 vezes. Então, B elevado a 2. E essa multiplicação aqui deu esse resultado. Certinho?